Então vamos lá. Agora que não dá mais para falar merda, então. O senhor é muito fanfarrão, hein? O senhor é um fanfarrão de mão cheia. Eu lhe conheço de outros carnavais. Vamos lá, pessoal. Vou me lembrar disso. Né? Não se esqueça que eu sou seu orientador. Né? Não, por isso que o senhor está no tablet aqui, quietinho. Tá bem. Então vamos lá. Vamos falar hoje. A nossa disciplina é metodologias e padrões de governança em TI. E hoje a gente vai falar de um modelo de governança em TI. O que é esse modelo de governança em TI? Ele é a proposição de um modelo genérico, certo? Um modelo que tenha tudo aquilo que as normas, né, e as boas práticas e algumas leis, elas recomendam. Tá? Então, a nossa disciplina ela é fundamentada neste cara aqui, não sei se todos vocês já leram, e esse livro está disponível lá na biblioteca virtual da Pearson, aquela. E um dos focos é a proposição de um modelo de governança. Ou seja, eu preciso desenhar um modelo de governança dentro da minha, que seja aplicável dentro da minha empresa e que seja aderente a absolutamente tudo, tá certo? Beleza. Então, o modelo de governança em TI genérico, ele deve possibilitar a adaptação para qualquer tipo de organização. Então, a proposta que o autor faz é que eu tenho que ter um modelo genérico que eu possa encaixar em qualquer tipo de empresa, em qualquer empresa de qualquer natureza, tá certo? E aí, como é que eu faço isso? Eu divido ele em módulos, tá? E aí eu vou estabelecendo quais são as prioridades, quais são as necessidades e as possibilidades de implementação em cada cenário que eu tiver, tá? Uma coisa que a gente já tem conversado bastante é que o modelo de governança, a governança corporativa e a governança de TI, ela tem que envolver todo mundo de todas as áreas, tá? E é preciso de uma dose de negociação bastante grande. Por quê? Porque nós estamos falando de mudar a maneira com que as coisas elas são feitas, tá? Se vocês chegarem na empresa de vocês lá, principalmente para um funcionário mais antigo, e dizer assim, cara, a maneira com que você está executando essa tarefa aí, agora nós vamos mudar. Ela vai ser executada de outra forma. Qual que vocês acham que vai ser a recepção desse cara? Como é que vai ser? Ele vai pegar a primeira coisa que ele vê pela frente e vai tocar em ti. Ah, beleza. Então, se vocês têm essa consciência, a gente já está com meio caminho andado, né? Então, é muito difícil, né? Às vezes, para você conseguir mudar a cultura, para conseguir quebrar alguns paradigmas dentro da empresa, tem que ter muito jeito, tem que ter muito jogo de cintura. Tá? E a implantação do modelo de governança, ela passa por uma revisão de processos e, às vezes, até de valores, né, corporativos dentro da empresa, e que tem um impacto bastante grande, principalmente nas pessoas. Hein? Então, quando a gente fala de TI corporativa, tem algumas coisas que nós precisamos refletir. TI não é mais assunto somente do setor de TI. Vocês concordam comigo? Sim, senhor. Ele envolve toda a empresa, desde o principal lá em cima, que vai decidir para onde vai ser tomado os rumos, que é a palavra dele, desde até o carinha lá que faz a limpeza e tem que solicitar no sistema novo insumo. Beleza. Quem mais vocês acham, assim, pensando fora da caixa, que a TI impacta? O cliente? Não. Pensa fora da caixa. Quem mais? Os processos da empresa? A TI impacta na tia da faxina? Sim. Por quê? Se a tia da faxina não tiver os produtos para limpar, ela não vai ter como limpar a empresa. Isso é gerido através do sistema da TI. Vai mandar tem empresa que manda e-mail pedindo. Eu vi ali o lucro ali, ó.
É na folha, qualquer coisa, em tudo. Que mais? Que impacta a tia da faxina? Como assim? Que mais? Tipo, o acesso dela à empresa, Boa, 06! o Então, ponto que ela. Enfim, às vezes ela não bate na empresa porque é terceirizada, mas o ponto. o ponto, né, o Basicamente, acesso. basicamente, se tu desligar o data center por um dia, a empresa não funciona hoje em dia. Então, o que eu estou querendo provocar em vocês? Uma reflexão de que a TI, ela não é mais TI. Ela passou a ser algo que, sem a existência da tecnologia, a empresa não vive. Entendeu? Parou de ser o menino da TI, né? Chama o menino da TI, parou de ser isso aí. Agora é um setor que para a empresa. Não é mais um setor. A TI hoje é a empresa. Sim, sim. Tá? Mas parou de ser aquele conceito de chama o menino da TI para resolver, né? Em empresas maduras, né? Aí a pergunta que eu te faço, já que a gente está discutindo isso, ó, Wagner e Carlos aí, que são... vocês têm observado a quantidade de empresas antigas, empresas até consideradas grandes, que estão fechando? E não é uma coisa de pandemia, é uma coisa de... Eles já vêm mal há algum tempo. Vamos lá, 6, 7 anos. Grande que está fechando. Grande que eu digo, empresas, vamos botar assim, empresas médias, empresas locais. A Digimel é uma ali. Tá, mas aí a gente está falando de comércio, né? Eu tenho opção... Antes da pandemia já estava fechando. Mas é porque o modelo de negócio, ele é diferente, entendeu? Se você vai na Digimel e compra um pendrive por R$50, o mesmo pendrive que se você encomendar 5 unidades no Mercado Livre, na Amazon, ou em qualquer, sei lá, não, você vai pagar R$20 cada um. Né? Então, é uma questão de modelo de negócio. Infelizmente, o comércio de algumas coisas, o comércio presencial, ele tende a se extinguir, entendeu? Hoje em dia, vocês ainda compram um computador na loja? Não. Para pagar a comissão do vendedor, né? O cara não compra, né? Pela internet, mais barato. Não é só a comissão do vendedor. A comissão do vendedor é um negócio muito pequeno. O problema é que quando você vai na loja, você paga duas coisas. Tá? Você paga... Oi? Você paga o Windows? Não, quando você vai na loja, você paga duas coisas. Primeiro, você paga o papo... Tá dando retorno aí no fone aí, ó. É o Wagner. Esse é o microfone. É o Wagner. Aí. Então você paga duas coisas. Você paga a loja aberta, então você ali está pagando o aluguel da loja, se for uma loja de shopping, ou uma loja que não seja própria, você está pagando o funcionário da loja, você está pagando a tia da limpeza da loja, você está pagando a energia elétrica daquela loja, você está pagando o IPTU daquela loja, enfim, você está pagando um monte de coisa. E tem mais um detalhe, vocês estão pagando a disponibilidade do produto estar na loja. Por quê? Porque a empresa pegou dinheiro, botou dinheiro, tá, na frente, comprou o produto do fabricante, levou para o centro de logística, do centro de logística, esse produto ele foi levado para a loja. Então, vocês estão pagando, além do frete, vocês estão pagando o risco do dinheiro e o risco do risco mesmo, o risco o risco do dinheiro é o tempo que leva para vender, porque a empresa ela precisa girar rápido, senão aquilo ali... Oi? O risco do investimento da loja comprar aquele produto. Exatamente. Tá? E outra, o risco de manuseio, entendeu? Porque aquele produto pode ser roubado, pode ser extraviado, entendeu? Pode acontecer um monte de coisa. Então, por que o produto na loja é mais caro? Por causa disso. Eu estou pagando duas logísticas. Né? Eu estou pagando uma logística de compra e uma logística de distribuição. Tá certo?
E ela é uma logística não prevista. Tá? Quando eu compro na internet, é uma logística prevista. É a logística que acontece depois da venda. Então, ela é mais barata do que a logística pré-venda. Não sei se vocês entenderam essa maluquice. Sim, sim. Então, assim, a TI, ela é essencial para tudo. Hoje não tem empresa que não funcione com o auxílio da TI. E aí, quando você vê empresas que até são empresas significativas, com dificuldades financeiras ou fechando as portas, a primeira coisa que eu vejo esse cara investiu em TI, esse cara ele reviu o modelo de negócio dele? Não. Eu conheço uma fábrica de móveis, tá, de projetos, que era muito grande na cidade, era uma das referências, e hoje, olha, eles estão remando, entendeu? Por quê? Porque mesmo com orientação, dizendo você precisa investir em TI, né? Eles acharam que a TI era a última prioridade no negócio, entendeu? Uma empresa que faz projeto, aí tinha que investir num equipamento para auxiliar, para diminuir o tempo de produção, não, porque era muito caro, aí comprava computador na Digimer em 15 vezes, sem juros. Isso não é você utilizar a TI para suportar o seu negócio, e é lógico que você vai perder competitividade, certo? Então, é um problema de gestão. E, então, a TI não é mais assunto só da TI. A TI é assunto da empresa. Tá? E hoje, a gente tem, na alta gestão das empresas, a figura do CIO, que é o Chief Information Officer. Ele é um diretor executivo de TI. Antigamente, a gente tinha lá o diretor-presidente, aí eu tinha o diretor executivo de negócios, né? O vice-presidente, né, diretor executivo de negócios, diretor executivo financeiro, né, o diretor executivo de operações. E agora eu tenho a figura do diretor executivo de informação, tá, de tecnologia. Por quê? Porque numa empresa grande, a TI ela é essencial. Então, a TI, ela precisa ser flexível para se adequar ao negócio e às mudanças dele. Então, a gente vê, principalmente no varejo, né, que a utilização das ferramentas de TI para atingir um público maior, para facilitar a compra, né, para facilitar até o que a gente chama de retenção de cliente. Quantas vezes vocês fizeram compra por impulso nos últimos 30 dias? Vocês têm instalado lá o app da Americanas.com, tá? No telefone. E aí apareceu uma mensagem assim, corra que é só por pouco tempo. E aí tem lá um negócio rolha que vocês não precisam, que custa barato, com frete grátis, que custa, sei lá, R$50. Né? Um pendrive de 32 GB. Tá? Bota aí, de 50 por R$22,90 com frete grátis. Quantos de vocês compraram nos últimos 30 dias alguma coisa por impulso? Pior que nos últimos 30 dias, eu não comprei nada por impulso, assim, na internet. Na internet, né? Mas assim, já vi rua ali. Eu também. Se pegar 60 dias, daí sim. Não, eu precisava comprar a máscara. Né? Aí, não sei se foi no Mercado Livre. Corra! AliExpress, já vem com vírus. Oi? Compra no AliExpress, é legal e ainda já vem com vírus. Você sabe, eu comprei máscara da BID, cara. Comprei máscara da BID. Né? Não, mas uma coisa que eu acho que R$32. Eu vi, alguém falou ali, Steam, cara, eu tive que segurar o cartão de crédito, porque Steam, cara, não perdoa o dia do consumidor. A mão do cartão chega a tremer, né? Não, já está cadastrado, não precisa nem pegar o cartão. Mas... Não, eu tenho que me conter também, olha. Mas por que a gente faz isso, né? Primeiro porque
a TI, ela hoje suportou o negócio. Então, a gente vê Mercado Livre, né? A gente tem a Amazon. A Amazon, para mim, é um absurdo. Por quê? Eu compro o livro, tá certo? Num dia, no outro, eles estão me entregando em casa. É mais rápido, quer dizer, é menos incômodo para mim sentar na frente do computador, ver o livro que eu quero, tá certo? Eu compro e o cara me entrega. Antigamente eu ia lá na Livraria Cultura para comprar livro. Eu tinha que ir lá, né? Vou lá, desço, pego o carro, pego aquele trânsito, beleza, vou até lá o Pão Counter, aí pago o estacionamento. Aí você, né, para dar um migué no estacionamento, tem que fazer compra no Bourbon, né? Aí vai lá, entra, tá, beleza, é uma livraria bacana. Aí você vai procurar o livro que você quer, talvez não esteja lá, né? Aí você tem que encomendar, e aí pode ser que chegue... Cara, na Amazon, eu tenho livro, não tenho livro, beleza. Né? Eu compro e vem o camaradinha no dia seguinte aqui com um pacotinho. A Amazon me entregar. Por quê? Porque a Amazon do Brasil quer fazer em cidades, vamos dizer assim, grandes, que nem Porto Alegre, assim, essas questões assim, tu comprar de manhã e receber de tarde. Vocês viram que eles estão inaugurando o projeto que o Mercado Livre correu lá para Santa Catarina, eles estão querendo tocar aqui no Rio Grande do Sul, entendeu? Que é um centro de logística gigante, assim. Porque aí o que acontece? Eu encurto a logística, tá? Quem usa a Amazon compra do distribuidor e manda entregar na Amazon. Então, a Amazon ela fica como fiel depositária do material e quando eu vendo, a Amazon faz a entrega. Então, eu diminuo o custo de logística absurdamente. Eu não preciso ter uma loja a mais. Tá? Então, quando eu... Vamos lá. Loja Colombo. A Colombo fechou uma quantidade enorme de lojas. Eu não sei se vocês observaram. Só que pela internet, hoje você compra na Colombo agora, amanhã de manhã o cara está entregando. Eu contei essa história para vocês. Tá? Eu comprei uma geladeira que foi assim, comprei num dia, eu comprei no sábado de noite, na segunda-feira de manhã eles me entregaram, e comprei uma televisão numa quinta-feira, uma quarta-feira, não, comprei na quinta-feira à noite, na sexta de manhã me entregaram. Assim, sem... Tá? Então, a TI ela tem que ser flexível para se adequar ao negócio e às mudanças desse. Né? Se não fosse por causa da tecnologia, o que seria dessas empresas? Né? Principalmente agora que a gente está num momento de pandemia, como é que eu vou vender o meu estoque? Tá? Tem muitos os restaurantes. Quem não investiu em delivery ficou no século passado. Tá certo? Tem restaurante que o cara já botou na cabeça. Ele não vai mais abrir o restaurante. É só entrega. Tá? O próprio pessoal aqui de Porto Alegre conhece o restaurante Copacabana, aquele que fica ali no comecinho Ai, meu Deus. Deu branco. Me esqueci o nome da rua. Enfim, ali na Cidade Baixa, um dos restaurantes mais tradicionais de Porto Alegre. Copacabana fechou. Fechou? Não. Agora é só teleentrega. Se eu quiser comer a comida do Copa, eu entro no iFood, vou lá e peço. Tá? Um restaurante que foi, se não me engano, é dos anos 40 ou dos anos 50. Tá? Já tem muitos anos. Então, por que fechou? Porque não compensava manter uma estrutura como se tinha de restaurante, principalmente num momento que as pessoas não estão mais saindo de casa, né? Ou estão saindo muito pouco, elas estão evitando qualquer saída. Então, ficou assim. Né? Então, as prioridades de TI, elas têm que ser prioridade de negócio e não das pessoas. Então, eu tenho que montar um portfólio dos meus serviços, tá? Eu preciso estruturar o meu portfólio e ver o que a TI ela vai fazer a respeito
para apoiar. Quando a gente diz que a prioridade de TI ela deve ser do negócio e não das pessoas, isso é uma coisa bem complicadinha. A gente sabe que tem muita gente que acaba interferindo nas decisões de TI, nas decisões da TI, porque acredita ou tem alguma crença ou quer se beneficiar de algo. Então, isso aqui é bem complicado, né? E outra, a prioridade ela tem que ser do negócio. Eu vou investir em cloud, eu preciso mesmo disso? O meu negócio precisa disso? Não, mas é que eu gosto. Não, não é. Né? Eu tenho que saber o que é adequado. Isso, Robson, ali na Praça Garibaldi, ali, mas não é, como é o nome? A Venâncio Ai. Agora me veio a cabeça aqui. A gente vai ficando velho e vai ficando esquecido das coisas. Tá? Então, eu tenho que avaliar constantemente o meu custeio. Tá? Então, todo o dinheiro que eu coloco em TI e que eu gerencio, eu preciso reavaliar. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que avaliar os meus resultados de TI, tá? Na forma de agregação de valor ao negócio e mitigação de risco. Então, o resultado da TI tem que ser assim, ó. A minha TI é eficiente, o que vai me responder isso o que ela torna o meu negócio mais valioso, o que ela atrai dinheiro, né, percepção de valor ao meu negócio, e o que ela me ajuda a evitar risco, né, a diminuir risco. Então, falando um pouco do comércio eletrônico, eu trago valor ao negócio a partir do momento que eu dou a possibilidade do meu cliente ele visitar a minha loja, ver todos os produtos que eu tenho sentado na frente do computador, né? No conforto do celular. E eu também diminuo o risco, né? A partir do momento que eu não preciso ter uma loja aberta que pode ser assaltada, que precisa de funcionário, que esse funcionário precisa ser controlado, né, do horário das 9 às 19, esse cara pode me botar um processo trabalhista, blá, 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 blá. Então, eu diminuo esse risco, eu não tenho risco de roubo da loja, eu não tenho risco de extravio da mercadoria, pelo menos não nisso, eu tenho uma diminuição do custo. Então, a partir do momento que a TI ela agregou valor ao meu negócio e mitigou risco, então o meu resultado, né, do investimento em TI ele tem que ser avaliado com base nessas duas coisas. Tá? E a implantação da governança, ela depende de um marketing interno, porque eu preciso negociar com todo mundo, eu preciso provar que a governança ela vai fazer diferença para todo mundo e ela é boa. Tá? E, por último, também, em relação à TI corporativa, é que a TI ela tem que ser gerenciada como um negócio, tá certo? Então, esse negócio ele tem que ser ele tem que ser sustentável, né? Ele tem que entregar valor, tá certo? Ele tem que justificar tudo aquilo que é investido, tá? Beleza. Quais são os componentes típicos de um modelo genérico de governança? Tá? Então, a gente começa a ver assim, o que eu preciso, o que eu tenho num modelo genérico de governança? O que eu preciso gerenciar? Primeiro, toda a parte de risco e de compliance, e de conformidade. Então, eu preciso definir risco e o espectro de tolerância. O que é o espectro de tolerância? O que vocês entendem como espectro de tolerância? Algo que pode ser tolerável, sendo algo definido, uma caixa amassada, alguma coisa assim. Como é que é? Repete. Algo que é devidamente planejado, uma perda, tipo uma caixa amassada, alguma coisa assim, um espectro de tolerância. Exatamente. A partir do momento que eu sei quais são os riscos que eu tenho uma determinada tolerância. Não é? Então, vamos lá.
uma empresa que trabalha com comércio eletrônico, ela está livre da fraude? Não. Não. Então, ela sabe que isso é um risco. Da salvo da fraude. Como é que é? Nem o próprio presidente do país está salvo da fraude, clonaram o cartão dele para como fazer compra online. Excelente. Né? Então, a partir do momento que eu sei quais são os riscos, eu vou definir o que eu considero tolerável. Tá? Por exemplo, algum prédio não tem risco de cair? Algum prédio corre risco de não cair? Acho que quem caiu foi o pessoal, mas sim, pode cair. Todo prédio pode cair. Tá? A partir do momento que existe um prédio, ele pode cair. Mas existe um nível de tolerância. Tá? O cara que faz o projeto, tá? Ele calcula aquilo ali sempre para mais. Tá? Eu vou bater no prédio. Mas o que a gente tem que medir é o tamanho do risco e qual é a tolerância que se tem. É tolerável um avião cair? Não é. Então, eu tenho que injetar a quantidade máxima que eu puder de dinheiro, né, de tecnologia, de trabalho, para mitigar todos os riscos de um avião cair. Então, por que a aviação é caro? Porque o avião não pode cair. Por que bicicleta é barato? Porque se você bater uma bicicleta, se você cair com a bicicleta, no máximo você vai se quebrar. Né? Então, a tolerância a quedas de bicicleta, ela é muito maior do que a quedas de avião. Tá? Então, eu tenho que garantir o alinhamento da TI com os requisitos do negócio, conformidade interna e externa. Então, eu tenho que pensar na legislação, licenças, operação, normas, tá? Enfim, todos aqueles... Essa definição essa identificação do risco, ela é muito importante para a gente saber o que faz. Tá? E aí você vai definir a tolerância ao risco quando vocês contratam alguém. Tá? Existe um risco num contrato de trabalho. Por quê? Porque essa pessoa, se ela sair para trabalhar e morrer no meio do caminho, ela está em deslocamento e isso implica no entendimento de um acidente de trabalho. Certo? Então, a partir do momento que vocês contratam alguém, existe risco. Como é que eu mitigo esse risco? Beleza, eu vou, então, contratar um seguro para o meu funcionário, que se acontecer qualquer coisa, não vou ser eu que vou ter que pagar, a seguradora vai pagar. Então, o que eu fiz? Eu terceirizei o meu risco. Só que isso tem um custo. Tá? Quanto vale a tolerância? Eu pagar, sei lá, R$200 por mês de seguro do meu funcionário, compensa para mim? Compensa, porque se esse cara morrer, eu vou ter que pagar 500 mil para a família. Tá? Então, ali tem gente que vai achar, não, se o cara morrer, eu pago. Eu não vou contratar seguro, não. Beleza, então, se você tolera esse tipo de risco, é um problema seu. Tá? Outra coisa também, que é um componente típico de um modelo genérico de governança, é a avaliação independente, onde eu tenho que realizar auditorias independentes para verificação da conformidade interna e externa. Quem está fazendo lá a disciplina de amanhã, a gente está falando exatamente disso. Tá? Eu preciso ter avaliação independente. Quando eu estruturo a minha empresa, dentro dos processos, eu estabeleço controles internos. Tá? Então, são pontos de controle interno para eu ter a garantia de que os processos estão corretos, a informação que está fluindo naquele processo, ela não está sendo adulterada, ela não está sendo fraudada, ela não está sendo corrompida ao longo disso, e as saídas desse processo, elas estão conforme. Né? Então, eu tenho que ter uma auditoria interna, ou seja, o meu pessoal, de vez em quando, tem que dar uma revisada para ver se está tudo ok, mas eu também preciso, periodicamente, realizar avaliações,
Auditorias independentes. Então, eu vou contratar uma empresa externa que ela vai fazer a auditoria e ela vai fazer um levantamento para ver se os meus controles internos eles estão conformes, eles estão legais. Tá certo? Gestão da mudança organizacional. Eu tenho que avaliar periodicamente a prontidão do meu setor de TI para responder à mudança, inovação. Eu estou preparado hoje para uma mudança de paradigma? Tá? A empresa que vocês trabalham hoje, ela está preparada para uma mudança radical? Wagner trabalha onde? Na Bianchini. Bianchini é o que... Agroindústria. Se precisar mudar completamente o negócio, a empresa está preparada? Não, despreparado. Tá bem. Marcos, trabalha onde? E aí? A empresa está preparada para mudança? Sim? Eu acho que a minha empresa sim, porque ela é uma empresa de transformação digital. Ela oferece transformação, em resumo, né? Transformação digital para outros negócios, né? Então, se mudar o foco, ela está preparada. Porque é uma empresa especializada nisso, né? Isso, é uma empresa que consegue se adaptar, né? Camaleão. Aham. Beleza. Quem mais aí? Mesmo em empresas de TI, às vezes elas têm dificuldade de mudar o negócio, tá? O maior exemplo disso é a empresa que eu acho que vocês nunca devem ter ouvido falar. É uma empresa pequena, quase ninguém conhece, chamada IBM. Tá? Quantos anos tem a IBM? Não é de telefonia, Fernando? É I ou é IBM? IBM, International Business Machines. Ah, tô confundindo. É que tem uma com esse nome parecido, que é de PABX, mas Não. normal confundir. IBM, International Business Machines. Quantos anos tem a IBM? Eu não conheço a empresa, né? Vou dar uma olhada aqui. Conheço mesmo. Andrei, eu não sei se 130, mas é alguma coisa perto disso. Vamos Tem ver. 109. 109. Caraca, a empresa é muito antiga, velho. Beleza. Vocês conhecem a IBM pelo quê? História contínua no século é o lema da empresa. Tá? Beleza? A pergunta é, o que vocês conhecem da IBM? De produção de computadores. Eu conheço pelo menos disso, né? As máquinas antigas, aquelas branconas e tal. Sim. Sabe por quê? Porque quem pensou que o computador deveria ser uma ferramenta individual e não uma ferramenta corporativa, o computador ele tinha que estar em cima da mesa e não ocupando um andar inteiro, tá? Foi a IBM. Então, nos anos 80 e no começo dos anos 90, quando teve aquele boom do PC, quem foi responsável por colocar um computador na casa das pessoas foi a IBM. Tá certo? Curso de datilografia. Então, o que aconteceu? A IBM ela é uma empresa ela é uma empresa de transformação de negócios. Ela é uma empresa de consultoria de processos, né? Mas também é um fabricante de equipamentos. O que aconteceu? Nos anos 80 e 90, eles surfaram essa onda e eles conseguiram aproveitar a transformação do mercado. Então, eles enxergaram aquele negócio e foram atrás. Só que a IBM ela tem um problema. Ela é uma empresa muito quadradinha. Ela é uma empresa muito processual. Eles, justamente por ser uma empresa de consultoria também, ela é uma empresa muito quadrada. E quando a coisa mudou, quando o tipo de produção de máquina mudou,
as tecnologias elas começaram a mudar quando a própria prestação de serviço mudou, a IBM não conseguiu fazer essa transição. Então, o que ela fez? Ela começou, a reinvenção dela foi mudar o foco de negócio, tá certo? Então, hoje, tudo que a IBM fabricava, todas as marcas, elas foram vendidas por uma empresa chamada Lenovo, que provavelmente vocês devam ter um computador Lenovo em casa, né? Pelo menos alguns devem ter. Essa linha, né, de computadores, esses ThinkPad, ThinkCenter, ThinkStation, tudo isso era da IBM. Então, a IBM vendeu a marca para a Lenovo, que é uma empresa chinesa, e ficou só com a parte de serviços, de consultoria, alguma coisa de software. Tá? Então, o que a gente tem que pensar? A minha empresa está preparada para responder a uma mudança, responder a uma inovação? Sei lá. Por quê? Porque mesmo em empresas grandes, empresas que tenham uma cultura de inovação, em algum momento elas podem pecar, né? Em algum momento elas podem ter algum problema, como foi a IBM, que não conseguiu enxergar. A própria Apple, né? Alguém conhece a história da Apple? Antes dos anos 2000? A Apple começou lá com o Steve Jobs e o Steve Wozniak, né, eles construindo um computadorzinho dentro da garagem lá do Jobs, né? O Jobs, ele era um cara muito ambicioso, mas também era um cara muito visionário. E ele pensou o seguinte, que o computador tinha que ser uma coisa fácil de usar e ele tinha que ser agradável, tá certo? Então, eles sempre trabalharam pensando em equipamentos que tivessem uma interface que fosse agradável ao usuário. Tá? Tanto é que o primeiro computador com uma interface gráfica e mouse foi o Macintosh. O Macintosh 1. Tá? Então, o mouse foi roubado de uma outra empresa, né? Sim, tudo isso foi roubado da Xerox. A Xerox tem o PARC, que é o Palo Alto Research Center, é um centro de pesquisa da Xerox que estuda inovações. Né? Já vamos chegar lá, vai. A Xerox, ela tem um centro de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico, lá em Palo Alto, que é o PARC, Palo Alto Research Center, e o Steve Jobs, de vez em quando, ia lá passear, ele conhecia o pessoal, era o pessoal que era colega dele de faculdade, e aí, né? E aí os caras falando assim, a gente está inventando isso aqui, ó, uma interface gráfica aqui, né, para facilitar e tal, e o Jobs ia lá e anotava no caderninho dele. Mas isso aqui é o mouse, né, é um dispositivo aqui para facilitar, bababá, e tem uma setinha. Aí o que ele chegava, sentava lá junto com o Wozniak e falava, tá, ó, isso aqui é tendência. E aí ele roubava essas ideias e desenvolvia. Então, de certa forma, esse cara não era um cara muito ético em alguns aspectos, né? Mas, por outro lado, ele conseguiu trazer essas inovações, ele conseguiu forçar com que essas inovações elas viessem para o mercado, tá certo? Por quê? Porque quando eles lançaram, todo mundo veio correndo atrás, porque também precisava ter um produto para competir. Tá? Em 1993 ou 94, se eu não estou enganado, o Steve Jobs, a Apple já era uma empresa de capital aberto e o Steve Jobs era o diretor executivo. E ele tinha uma estratégia que era de construir equipamentos muito diferentes do que estavam no mercado, que traziam, assim, recursos computacionais muito avançados. Só que isso foi mal visto pelo conselho e resolveram demitir ele. Então, ele, dono da Apple, né,
fundador, ele foi demitido, ele continuou com as ações, mas ele não tinha mais participação na empresa. E aí, nesse meio tempo, ele fundou uma empresa chamada Next Computer, tá? Que era uma empresa especializada em desenvolver estações de trabalho para computação gráfica e aplicações de engenharia. Então, vocês pensem que em 1994 tinha uma máquina com 2 processadores, tá? Com 64 mega, tá? De RAM e 32 mega de memória de vídeo. Tá? Quem lembra dessa época, eu acho que vocês não lembram, mas eu me lembro muito bem, tá? Eu economizei um ano inteiro para comprar um pente de 2 mega. Aliás, 2 pentes de 1 mega para colocar no meu 486. Olha aí, ó, tá se entregando a aposentadoria. Né? Tá? Cara, eu tenho um MS... O meu primeiro computador foi um MSX Hotbit 8000, que eu tenho guardado até hoje, da chave. Uma hora dessas eu mostro para vocês. Então, vocês já viram, né, que Mas não vai fazer que nem o saudoso tinha aí, que... aqui meu computador foi assinado, ó. E o quê? Que nem o Tim, que postava todo orgulhoso que o computador dele foi assinado pelo Steve Wozniak. Nossa. Então, o que aconteceu? O cara, ele era um visionário. A tal da Next não foi adiante. Só que a Apple perdeu o mercado justamente porque ela sempre foi uma empresa que vendeu inovação. Então, o que aconteceu? O Jobs, ele voltou para a Apple, ele trouxe esse conhecimento, né, do desenvolvimento de equipamentos de alto desempenho e começou a aplicar. E aí foi quando começaram a surgir os primeiros iMac, né, os coloridos. Então, putz, me lembro que o meu sonho de consumo era comprar um iMac, cara. Isso deve ter sido em 1996, 97. Eram máquinas fantásticas, né? Com um processador Motorola 6800, um RISC, imagina, processador G4, meu Deus. Bom, então, as empresas não necessariamente elas estão preparadas para essas mudanças, né? Para essas inovações. Mas eu tenho que ficar pensando, né? Eu tenho que pensar fora da caixa. O que pode acontecer no mercado assim agora? Tá? O que pode mudar de paradigma? Tá? O que vocês acham que vai ser do setor de telecomunicações daqui a 10 anos? Vai ser só móvel. Fixo, acho que não vai mais existir. Tá bem. Quem foi que começou a transformação? Foi a Apple com o iPhone? Não. Não. Antes disso, foi a Nokia. Antes disso. Olha só, de hoje para 10 anos. Hoje eu tenho internet em casa, entendeu? Com um modem de fibra ótica da Vivo. Tá? Vocês acham que isso vai ficar assim? Daqui a 10 anos vai ser assim? Provavelmente não. Como é que pode ser? Provavelmente vai ser alguma conexão tipo 6G ou 7G, alguma coisa assim. Ou algum cabo que seja mais rápido ainda do que a velocidade da luz, que é algo que é quase impossível. E o Starlink? Satélite. Verdade. Chegamos num ponto onde o satélite, que era uma comunicação extremamente cara, já não é mais. Tá? A tendência é a conexão sem fio, Marcos. Eu entendo que mais ou menos. Entendeu? A gente, sim, eu vou deixar de ter infraestrutura na rua do jeito que a gente tem, tá? E a última milha ela vai começar a ser sem fio. Tá? Para que isso possa ser realidade, né? A gente ainda precisa vencer ainda muita coisa, porque existe regulamentação de telecomunicações que dificulta isso, a própria tecnologia ela é limitante, mas a gente sabe que daqui a 10 anos, acho que vai mudar.
E as empresas de telecomunicações que não estiverem adequadas para essa inovação, né, se elas não tiverem de olho naquilo que vai, nas inovações, nas tecnologias que vão surgir, e mesmo que elas sejam mais caras, eles vão perder espaço no mercado e vão perder o trem da evolução. Tá? Wagner tinha falado ali que os sistemas da Apple dão um show. Em termos de visual, eu vou dizer assim, ó, eu não me considero um Apple fanboy, entendeu? Apesar de ter o kit completo. Tá? Meu computador, meu desktop é um iMac, tá? Eu tenho 3 MacBook velho, e tenho iPhone, e tenho iWatch, né? Tudo acidentalmente, assim. Um eu ganhei, o outro, né? E aí foi indo. Uma coisa eu tenho para dizer. O que a Apple chama a atenção? Tá? No design e na ergonomia. Por que eu acabei com um iMac em cima da mesa? Porque quando começou o negócio de pandemia, eu tinha um notebook. Eu tinha um Lenovo, um 330S, uma máquina fantástica, um i5 de 8ª geração, com SSD M2, tá. Só que uma tela desgraçada de 14 polegadas. No trabalho, eu tenho um desktop com 2 monitores de 23, beleza, lindo, maravilhoso, eu passava horas sentado ali trabalhando. Daqui a pouco eu passei a passar horas sentado em casa trabalhando num notebook de 14 polegadas. E começou a ser desesperador. Tá? Eu entrei no LX e falei, eu preciso de um computador que seja compacto para eu botar em cima da minha mesa, mas que também eu consiga trabalhar. Tá? Os all-in-one novos eram caríssimos, né? E não tinha nenhuma máquina que tivesse uma tela boa. E eu comecei a ver, os equipamentos que têm a melhor tela, o melhor display, são os da Apple. E aí eu comecei a ver os iMac. O iMac era exatamente o que eu precisava, em termos de dimensão e em termos de qualidade de tela. É uma tela que não cansa. Só que caríssimo. Aí comecei a olhar os usados. Até que eu achei um iMac velho por R$800, porque estava com um problema. Aí liguei para a pessoa, perguntei qual era o problema. Ela falou, não está inicializando, mas liga, não sei o quê. Ela me mandou um vídeo e eu falei, eu vou ficar com ele. Fui lá, comprei, abri, troquei o HD, botei um SSD, e o problema é que o HD tinha queimado. Botei um SSD e hoje eu sou um feliz proprietário de um iMac rodando qual sistema operacional? Linux. Windows. Linux, acertei? Claro. É um Mindzão, aposto R$10 que é um Mind. Aceito os R$10 em cerveja, né? Eu mando o Pix depois cobrando. E assim, as outras máquinas, os MacBook que eu tenho, era descarte. O cara chegou com um MacBook White e falou, olha, eu não uso mais isso aqui e tal. Eu acho que vocês... dá destino. Liguei, a bateria dura 2h30, né? O processador é um Core 2 Duo com 4 GB de RAM. Vou ter um SSD de 256, eu tenho uma rica de uma máquina, com uma tela muito boa. Tá? Então, eu contei toda essa história, Wagner, justamente porque a parte de visual ela chama a atenção em termos até de uso de sistema operacional. É porque se investiu nisso. Todo mundo pensava na máquina e esquecia do monitor. A Apple, o hardware da Apple é mais ou menos, ele não é nada assim fora da curva, né? São equipamentos com poder de processamento na média. Só que a apresentação, ela é fora da curva. A qualidade, o monitor, você fica sentado horas na frente e não cansa. Tá? Não cansa. Então, por isso,
Vamos lá. Alinhamento estratégico, né? Eu tenho que ter uma interação entre a TI e a administração para delimitar processos decisórios e direcionamento estratégico. Sempre que uma das coisas que acontece muito nas empresas é que falta um alinhamento da TI com a estratégia da empresa. Então, beleza, nós vamos, uma empresa de comércio, de varejo, ela resolve explorar um mercado diferente, mas esquece de combinar com o pessoal da TI, tá? Que daqui a pouco pode trazer uma inovação na maneira de fazer o negócio, ou então de controlar essa interação, ou até mesmo de atingir o cliente. Né? Hoje em dia é impensável um varejista desses de comércio, que a gente conhece aí, de Magazine Luiza, que tenha comércio eletrônico e que não tenha um app para o celular, uma aplicação. Por quê? Porque na aplicação eu consigo conversar direto com o meu cliente, entendeu? Eu consigo gerar um BI em cima dos dados dele para ver o que ele já comprou, qual é o perfil de compra, qual é o ticket médio das compras, como é que ele paga, e aí se aparecer alguma coisa que eu acho que daqui a pouco pode ser interessante para esse cara, eu mando uma mensagem no app, e o app brilha lá na tela do celular. Ei, cara, eu tenho uma oferta para você. Por quê? Porque a estratégia de chegar no cliente, ela foi conversada com a TI, e a TI falou, vamos bolar uma maneira de conseguir chegar no cliente e, de preferência, ser cirúrgico, oferecer alguma coisa com um percentual muito alto de compra. Tá? Eu não vou receber mensagem no telefone celular, por exemplo, com ofertas de fraldas. Por quê? Porque se fizerem um levantamento de todo o meu perfil de compra, eu nunca comprei nada para criança, porque eu não tenho filhos. Então, alguém já descobriu isso, mas agora eu recebo mensagem dizendo, promoção de SSD. Promoção de passagem. iPhone 11. Não, isso não pago nem amarrado. Nem amarrado. Promoção, sabem que eu troquei de telefone e vai fazer 1 ano. Tá? Olha a oferta, lançamento Galaxy S21. Tá? Receber descontos de até R$2.000, né, na troca. Não que eu vá comprar, mas sim, é o meu perfil de compra. Claro, eu me recuso a pagar mais do que R$1.700 num telefone. Acho que é um absurdo. Isso tá tão evolutivo, Fernando, que às vezes tu tem, tipo, o cara tem a esposa, por exemplo, a esposa pesquisa um calçado lá, aparece pra ti a propaganda ainda. Isso tá tão interligado, cara, é muito louco isso. Sim. Aí tu, mas eu não pesquisei esse tênis, daqui a pouco a pessoa tá do teu lado, eu pesquisei esse tênis hoje. E tá aparecendo pra ti já ali um negócio, sim, né? Sim, porque sabe o que acontece? Os mecanismos de busca, primeiro, se todo mundo tem telefone com Android, o Google sabe quem é que mora junto. Começa por aí. Pois é, cara, é muito louco, cara. Nossa. Tá? Então, outra, eu sei que os 2 telefones estão na mesma conexão, porque em casa você vai usar o Wi-Fi. Tá? Mas, Marcos, os telefones não fazem sniff na rede. Eu não sei se você já leu o EULA, o End User License Agreement do Google, tá? Tem uma opção que você normalmente deixa passar batido, que o telefone ele fica capturando os sons do ambiente 24 horas por dia. Então, quantas vezes vocês estavam conversando a respeito de um assunto e vocês pegaram o telefone para fazer alguma coisa e apareceu um anúncio a respeito daquilo que vocês estavam conversando? Já aconteceu com vocês isso, né? Coisas até que vocês não pesquisaram no telefone. Né? Estou conversando com... Não, isso já aconteceu. O que mais acontece primeiro, já é direto por causa do horário.
Eu tava falando com uma colega, tô com fome. Eu abri o Facebook, primeira coisa, iFood. iFood. Justamente por quê? Porque o Google é o Big Brother. Ponto. Tá? Vocês acham que é o Facebook? Não, é o Google. Tá? A diferença é que o Facebook é um pouco mais escrachado. Certo? E entrega de valor. Tá? Gerenciamento de programas e projetos e do portfólio de TI. Então, o modelo genérico de governança, ele prevê a entrega de valor através disso, através de criação de programas, projetos e do próprio portfólio dos serviços de TI, né, do que a TI pode oferecer dentro da empresa. Além da gestão de desempenho, onde eu vou definir quais são os indicadores, mecanismo de coleta e análise, né, desses indicadores para medição do desempenho, eu tenho que saber se a minha TI, se a minha empresa vai indo bem. Como é que eu vejo isso? Eu vejo em faturamento, eu vejo em retorno de cliente, né? Eu vejo em quanto eu investi em TI e quanto a TI me trouxe de lucro. Tá? Enfim, também tenho a parte de gestão de comunicação, onde eu tenho que mostrar o valor que foi entregue dentro do modelo genérico de governo, dentro da governança, né? Então, emissão de relatórios e ações de marketing e gerenciamento de recursos, onde eu vou supervisionar os investimentos realizados e planejar os investimentos futuros de acordo com um alinhamento estratégico. Então, sim, eu preciso trabalhar sempre com um provisionamento financeiro. Eu tenho que pensar quanto minha empresa custa, quanto eu quero crescer, o que eu preciso investir para crescer e como que eu vou pagar esse negócio. Certo, mano? Então, aqui a gente falou dos componentes típicos, mas a gente tem componentes operacionais. Então, a gente começa com um modelo genérico de governança, primeiro, traçando a estratégia do negócio, tá? E traçando a estratégia de TI alinhada à estratégia do negócio. A partir do momento que eu defini essa estratégia de TI, tá, eu vou montar um plano de TI, que ele é dividido em duas partes. Eu tenho o plano de TI, que ele é orientado aos negócios, e eu tenho o plano de TI orientado aos processos e aos serviços internos. Tá? Dentro disso, eu preciso estabelecer quais são os mecanismos de decisão, ou seja, como é que eu vou balizar as decisões quais são como é que eu vou, qual é o conjunto de valores que eu vou utilizar para tomar a decisão dentro da empresa e como é que vão ser estabelecidos os mecanismos para isso. Exemplo, vamos trocar o nosso sistema de gestão de folha de pagamento. Bem, quem é que vai decidir isso? Né? Como é que vai ser decidido isso? Quem são as pessoas que precisam estar envolvidas nesse processo de decisão? Quem que eu vou ouvir e quem é que tem voz nisso? Tá? Então, a gente tem que estabelecer bem dentro do modelo de governança para que, de repente, não chegue um maluco lá e só porque ele acha que o íconezinho do adicionar novo funcionário lá do sistema de folha de pagamento é feio e ele vai querer trocar. Tá? Então, eu tenho que estabelecer bem a maneira com que as decisões elas são tomadas. Né? Até decisões de investimento, decisões de mudança, decisões de exploração de novos mercados, novas tecnologias, enfim. Também eu tenho que definir o meu portfólio de TI, onde eu vou definir todos os meus programas e projetos de TI, né, dentro da empresa, com seus respectivos orçamentos e os investimentos necessários. Também eu vou definir bem quem são os meus clientes e usuários, vou ver quem são os meus, vou definir quem são e como serão contratados os meus fornecedores. Tenho que estabelecer um processo de levantamento de resultados da TI, tá? Tanto de resultados da TI internos, resultados operacionais de TI, como aqueles resultados para o negócio,
E também eu vou definir no meu modelo genérico de governança como é que eu vou fazer a comunicação e reporte dos resultados, ou seja, como é que eu vou publicar isso, como é que eu vou espalhar essa informação, tá certo? Então, basicamente, o que a gente está pensando aqui, nesse modelo genérico de governança, a gente está estruturando um modelo estratégico, entendeu? Eu vou definir qual é a estratégia do negócio, eu vou ver como é que eu vou alinhar a TI ao meu negócio, eu vou estabelecer o meu plano de TI alinhado aos negócios e aos internos, e nisso eu vou alinhando a TI com a minha empresa. Eu digo como é que são os mecanismos de decisão, eu vejo quais são os meus projetos, como é que vai ser a parte financeira, eu tento definir bem, né, caracterizar bem quem são os meus clientes e os meus usuários, eu vou ver quem são os meus fornecedores, como é que eu vou contratar, o que eu tenho de sourcing, né, outsourcing ou insourcing, o que vem de fora, o que vem de dentro, né? Quais são os resultados a minha TI, como é que eu vou medir os resultados da minha TI, como é que eu vou analisar isso, como é que eu vou analisar os resultados para o negócio e como é que eu vou transmitir essas informações. Então, basicamente, os meus componentes operacionais, eles são simples, né? Assim, de uma maneira global. E a gente consegue enxergar a relação entre eles, certo? Então, isso aqui é um negócio bem legal quando a gente começa a destrinchar. Por quê? Porque aí vocês olham para as grandes empresas que têm uma governança um pouco mais madura e conseguem entender onde cada um desses itens se encaixa. Tá certo? Então, já falei para caramba, eu vou deixar para vocês 2 trabalhos para vocês. O primeiro, em relação ao modelo de governança, é governança na vida real, certo? Então, o governo federal, ele disponibiliza documentação para governança de TI no setor público, tá certo? São orientações principalmente focadas em empresas estatais, tá? Então, na verdade, é um conjunto de documentos, né, que auxiliam a adequação da governança de TI, dependendo da empresa, do tipo de empresa e do tamanho da empresa, tá certo? Então, uma coisa que eu quero que vocês façam deem uma olhada nesses kits, tá? E analisar cada um deles e ver o que é possível identificar em relação à profundidade da abordagem e alinhamento de gestão. Por quê? O Ministério do Planejamento, ele entende que cada empresa, com o seu tamanho, ela tem um grau de maturidade e um grau de necessidade diferente. Então, os kits, eles são um pouco diferentes, mas eu quero que vocês façam um comparativo crítico em relação a eles, tá? E elaborar um relatório comparando os itens sugeridos para a aplicação de governança em cada um dos graus de maturidade. Então, vocês vão ver que no kit para a empresa X, ele tem uma série de itens. O kit para a empresa Y, ele tem itens a mais. O que é considerado em cada um deles, certo? E a outra atividade que eu quero que vocês adiantem o que é alinhamento estratégico, certo? E eu quero que vocês pesquisem a respeito do modelo de Henderson e Venkatraman, tá? Eu quero que vocês descrevam como são as abordagens e cada item do modelo. Tá? Então, essa aqui é a nossa atividade, que é dessa aula, mas ela é a abertura da nossa aula semipresencial do final de semana. Tá? Que fala exatamente... Link postado está redirecionado. Está redirecionado? Este aqui. Putz, ele foi para o Ministério da Economia. Para aí, vou ter aqui. Não me mostra esse site, que eu lembro do certificado digital que tem que instalar para todo mundo lá no serviço, por causa dessa droga. Meu Deus do céu. Cadê os kits? Ixi, Maria, os caras mudaram tudo.
Para quando as duas atividadezinhas, Fernando? Vai ser para hoje? Não, para semana que vem. Fazer tranquilo daí. Fazer tranquilo no dia. Que é bom. A tarefa 1 é TDE. As duas tarefas, elas valem 0,3, tá? Sim, a tarefa 1 é TDE. E a 2, ela faz parte da nossa aula. Lelê. Deixa eu achar aqui. Aí, achou. Vou atualizar o... Aí. Tá? Então, eu vou atualizar ali a apresentação. É isso aí. O Guilherme colocou. Vou colocar ali no Telegram também para vocês, governança. Tá? Aí. Beleza? Então, ali eu tenho os kits de governança. A gente vai ver aqui. Ó, eu tenho um índice de governança, eu tenho os kits aqui, ó. Tá? E os links relacionados. Cadê? Não está com os cadernos aqui. Putz. Opa! Mudaram tudo aqui, né? Cadê os links? Ô, chegou a falar meu nome aí, Fernando? Não. Não? Ah, tá. Eles estão redirecionando, né? Aqui, ó. Tem os kits. Isso aqui, putz, imagina, é extremamente novo. Ah, eu fiquei triste. Bom, pessoal, é assim, ó. Não vamos cancelar nada. O que eu quero que vocês façam aqui? Tá? Esse de governança aqui. Com o que a gente... Uma coisa que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Com o que a gente tem aqui, dá para vocês fazerem esse trabalho, tá certo? Deem uma olhada nos 3 kits que tem aqui. Tem um kit básico, intermediário e aprimorado. Cada um deles tem um conjunto de cadernos, ou um conjunto de elementos que eles são orientados às empresas dependendo do grau de maturidade. Eu quero que vocês deem uma lida no que compõe cada um desses kits e façam uma crítica, tá certo? O que o kit básico tem, o que o kit intermediário tem e o que o kit aprimorado tem. Cada um desses kits aqui, ele tem um foco, e é isso que eu queria que vocês
entrassem nessa discussão. Por que no kit básico diz, eu tenho aqui ó, o caderno do 1 ao 6? Né? O que quer dizer? O que o governo está querendo dizer que quer o que espera de maturidade na governança de TI, né, de uma empresa que esteja começando, né? Então, é isso que eu quero que vocês façam, beleza? Com as informações que tem aqui, vocês têm condições de fazer. Certo? Dúvidas? Sem dúvidas? Ah, beleza. Qualquer dificuldade que vocês tenham, me chame no Telegram lá, tá? E eu quero que vocês botem os braços aí e escrevam, tá certo? Então, vocês vão ter que fazer façam mesmo um relatóriozinho, tá? Faz lá no Word, no Google Docs, né? Usa uma ferramenta com mínimo de decência e gera um arquivo .doc, .docx, ou ADT, ou PDF e submetam lá. Vocês têm até segunda-feira para entregar. Fechou? Beleza? Então tá. Senhores, Eita. eu encerro por aqui, se nada mais sendo dito nem manifestado, acho que a gente pode ficar por aqui.